Mas o que eu sinto hoje, Luciano, é que muitas vezes as pessoas conquistam as coisas externas que a gente acredita. O grande mito da felicidade é esse, né? O dia que eu comprar, sei lá, o próximo, algo, o próximo, né? Então a pessoa compra agora o iPhone laranjinha que todo mundo quer. Daqui a meses, a Apple lança outro, ela já quer outro. Ela não vai se contentar com aquele que ela tinha. Então a gente fica nessa adaptação hedônica. A gente conquista algo, tem um pico de felicidade, de alegria principalmente, mas cai numa infelicidade de querer mais, de se comparar com as outras pessoas. E hoje é uma das grandes causas da infelicidade, né? O Bertrand Russell, o filósofo, ele fala: comparação, competição são grandes causas da infelicidade. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que a minha convidada veio parar aqui. Mais uma da Cowork, né? Sim. Mandou para minha mensagem: olha, eu tô com uma pessoa interessante aqui. Quando eu li um pedacinho do currículo, falei: ih, cara, aí da Sampa, marcamos, foi rapidinho, né? Foi rápido. Um instantinho, né? Resolvemos. Ó, o programa começa com 3 perguntas, que são as únicas que você tem que acertar. O resto você pode chutar à vontade. Essas 3 Tá tem bom. que ir na lata, tá? Preciso saber seu nome, sua idade e o que você faz. Renata Rivetti, eu tenho 44 anos e hoje eu sou palestrante, empresária, consultora no tema da saúde mental, bem-estar e felicidade. Cara, saúde mental em tempos pós-pandemia. Você deve ter uma festa, né? Deve ter cliente que não acaba mais, né? Eu faço trabalho mais coletivo, né? Sim, Então, mas principalmente imagina. treinamento para liderança. Sim. Eu acho que o tema ainda é um tabu e a gente está aprendendo a entender o que de fato é e como cuidar da gente de forma mais preventiva. Uhum. Você nasceu onde? São Paulo. Daqui da capital? Paulista da capital? Sim. Então, é difícil encontrar alguém aqui que é realmente de São Paulo, né? Para ganhar daqui só Brasília, que lá você não acha disso em Brasília. Sim. Você tem irmãos? Não, sou filha única. Filha única? O que seu pai e sua mãe faziam ou fazem? Advogados. Ambos advogados. Os dois? Sim, se conheceram na PUC, no Direito. Sim. Eu até achei que eu fosse também buscar, apliquei, né, entrei na PUC também, mas no final queria algo talvez mais prático, transformações, queria trabalhar mais com o terceiro setor e acabei fazendo administração na GV. Pô, baita curso, baita escola. Que legal, cara. A pergunta próxima seria o seguinte: qual é seu apelido quando você era criança? Aí você me dava seu apelido. Tinha apelido? Acho que me chamavam de Rivete. Tinha muita Rivete, Renata na época, tá? então era mais sobrenome Eu ia mesmo. perguntar qual era o sonho da Rivete quando crescesse. Qual era o sonho dela? Acho que transformar o mundo, talvez um pouco idealista, otimista, assim, querendo fazer algo para melhorar o que a gente vive. Uhum. Você foi nessa sequência de seguir o pai e a mãe advogado já que estão aqui, ou teve pressão para isso? Não, zero pressão. Acho que um pouco do ideal, né, do direito, na minha visão, era como é que a gente faz algo pela justiça. A justiça me chama muita atenção. Mas no final eu acabei me separando um pouco disso e eu fiz administração pública na GV pensando um pouco em trabalhar no terceiro setor, em fazer algo mais prático para de fato transformar o mundo. Uhum. Mas claro que a gente vai mudando os planos ao longo do caminho, né? Então, como você também me contou do seu plano, eu acabei também, entrei na GV, fiz administração pública, querendo de fato trabalhar no terceiro setor, e aí queria sair de casa, me sustentar e percebi que também não era tão simples assim. E virei trainee de uma grande multinacional, fui trabalhar com marketing por muitos anos na minha vida. Você, CLT, numa multinacional? Trabalhei na Telefônica, Vivo e na área de marketing. Cara, marketing que eu nunca imaginei. de companhia de telefonia, isso é uma loucura. É uma loucura e acho que antes era pior, porque eu penso, o marketing não era tão ético, né? A gente falava coisas, enfim, sem tanta clareza, eu acho que nas vendas. Então aquilo me incomodava muito de alguma forma, apesar de eu gostar do dia a dia, da correria, até um pouco das metas, ter que realizar, eu gostava bastante, mas me incomodava um pouco não sentir os meus valores no dia a dia. Você é da época daqueles homens azuis lá da TIM, os caras azuis tinha tocando os homens tambor. azuis, tinha os concorrentes nossos. Né? Que legal, cara. Aquilo foi um impacto. As companhias de telefonia mudaram o marketing nesse país aqui. Sim, né? foi muito forte. E aí, você foi lá até que ponto? Até chegar uma hora em que... Você hoje tem a tua empresa. Hoje eu tenho a minha empresa. Você é empreendedora, né?
Tinha um bichinho de empreendimento em você, ou ele nasceu? Não, e eu nem sinto que eu sou empresária, assim, empreendedora. Eu sempre falo, as pessoas falam, como você vai escalar seu negócio? Eu falo, eu não quero escalar nada, eu quero ter, assim, qualidade de vida, eu quero trabalhar, fazer o que eu tenho que fazer, impactar pessoas e empresas, mas seguir muito nesse lugar. Eu tá lá, então, assim, os treinamentos, por exemplo, eu que dou, na consultoria eu que tô junto, então eu não quero ter, assim, muitas pessoas trabalhando comigo. Para mim é uma coisa mais fazer o que é realização. O trabalho para mim é uma fonte muito de realização. Uhum. Então a última coisa que eu quero ser é de fato uma empreendedora, uma empresária que fique distante só cuidando dos negócios. Me leva para o momento da transição. Você estava tranquila, trabalhando na CLT, seu salário, férias, 13º, e um belo dia você acorda de manhã, abre a janela, entra uma luz e fala assim, Renata, vai curtir a sua vida. Como é que foi? Eu acho que já há muito tempo eu realmente questionando o modelo. Então, e antes, se a gente for pensar há 20 anos, a gente achava normal a sobrecarga, assédio, abuso, coisas que eu sempre achei, assim, sempre fui um pouco inconformada. Então, foi começar a falar, fui estudar. Acho que o caminho foi muito do estudo que me levou para outro lugar. Então, eu fui estudar psicologia positiva, fui estudar filosofia, neurociência, saúde mental. E nessa busca muito, acho que pessoal de autoconhecimento, eu comecei a perceber que eu queria levar aquele conteúdo para mais pessoas. Né? Ainda não sabia como, e a vida vai te levando sem ter essa clareza. Então eu comecei a fazer palestras, comecei a dar aula de alguma forma, fui sendo chamada. E aí 2020 vem a pandemia. Eu falava sobre bem-estar muito para pessoa física, assim, alguns encontros, enquanto eu ainda trabalhava também em empresa. E aí foi uma mudança veio a pandemia, eu comecei a perceber que o conteúdo era super rico para aquele momento, a gente precisava ajudar as pessoas naquele caos que a gente estava, e comecei a falar com os RHs. E aí, de fato, comecei a fazer muito treinamento para liderança, comecei a falar sobre felicidade nesse caos que a gente vive, e desde lá, assim, tem dado certo, e eu acredito bastante no que eu falo. Acho que isso é o principal, assim, tem muita verdade na minha fala. Como é que é o salto, cara? Você estava como CLT, com toda a segurança de quem está na CLT. E de repente você ia saltar para ser a dona do seu próprio negócio. Não sei se seus pais já eram donos do negócio deles, então você já tem o espírito aí de entender que você ia ser por mais que você diga que não é, você passa a ser a dona da firma. Não interessa, tem 10, 2, 1 funcionário. Você é a dona da firma, se der problema amanhã, não tem o 13º, não tem o jurídico, não tem nada para te segurar, você está sozinha, né? Como é que foi esse momento da transição? Você fez uma conta? Você falou quanto eu ganho hoje, quanto eu posso ganhar? Você chegou a fazer um plano de trabalho? O que você fez? Eu acho que me preparei, né? Então, para esse momento, assim, financeiramente, mas sempre teve muita confiança também, sabe, Luciano? Assim, eu falo, ser empreendedora é risco o tempo todo, né? Não importa se eu comecei hoje, ou há 5 anos, ou há 10 anos. Cada ano que começa, você pensa assim, nossa, e se eu não tiver clientes, né? Então, isso existe ainda em 2026. Mas também tem muita confiança. Eu falo assim, nossa, eu quero trazer isso, então eu acho que consigo ir estudando, impactando, sendo pioneira em vários temas, e isso me mantém assim acreditando que vai dar certo, sabe? Mas claro que tem que ter um planejamento, e é uma coisa que eu falo muito hoje. Eu tenho uma certificação de felicidade e bem-estar no trabalho, e as pessoas me procuram falando, nossa, vou largar tudo e trabalhar com felicidade amanhã. Eu falo, nossa, não faça isso. Isso não existe, assim, não existe esse mercado também que a mídia fala, né? Pessoas que cuidam da felicidade nas empresas. É uma ou outra, assim, são 10 pessoas no Brasil no máximo. Então eu sempre falo para as pessoas, se planeje, estude muito, porque a gente está sempre atrasado, né, em estudo, o mundo tem mudado muito rápido, e vá se preparando como um plano B, mas tente construir isso onde você está, tente comece em paralelo, de repente, a fazer palestras ou qualquer coisa assim, porque de fato a gente tem que pagar os boletos, eles vão chegar todos os meses, e um café é caro, né? Assim, eu sempre falo, não é esse romantismo todo, o empreendedorismo como as pessoas acham. Como é que você chegou esse termo felicidade?
Eu já vi de tudo, tá? Eu já vi o Butão sendo o país da felicidade, que na Constituição está escrito todo mundo tem direito à felicidade. Já vi o pessoal ameaçando botar na Constituição brasileira, igual também, vamos botar, tem a felicidade, mas isso é uma coisa tão etérea, né? Você vê de tudo. Quando fala, como é que você chegou nesse termo? Por um lado, ele é bem legal porque você define claramente. Botou, todo mundo sabe o que é, né? Alguém que trabalha por... Pô, que legal, né? Por outro lado, felicidade para mim é uma coisa, você é outra completamente diferente. E como é que você chegou nisso? Como é que você lida com isso? De fato, a felicidade ela é subjetiva, ela é individual, né? Então, o que me gera emoção positiva pode ser algo completamente diferente para você. Mas hoje existe uma ciência que começa a definir o que é importante para a pessoa ser feliz. E eu gosto de um resumo da felicidade, de um conceito de um americano, professor de Harvard, Arthur Brooks, que ele fala de 3 aspectos: alegria, satisfação e significado. Então, não é a fórmula mágica, porque de fato o que é alegria para mim pode ser diferente para você. Né? Outro dia a pessoa me falou, nossa, o que me traz alegria é varrer a casa. Eu falei, nossa, certamente não seria isso para mim, né? Mas nós todos precisamos buscar esses 3 aspectos. A alegria, ele fala muito do prazer, mas não o momentâneo que a gente tem nas redes sociais, por exemplo, né? Aquele estímulo rápido, uma dopamina barata, assim, de dopamina, né? Que não gera memória, que não gera experiência, que não tem uma conexão com alguém. Então isso não é o prazer que ele fala desse lugar que gera uma conexão, que gera uma memória. O segundo aspecto da satisfação vem de uma vida de realização. Então, conquistas que eu posso ter, pode ser correr uma maratona, ou pode ser no trabalho, alcançar alguma coisa, ou deixar um legado, enfim. E aí todo mundo precisa buscar essa satisfação, né? E claro, de novo, é individual e é subjetiva porque vai ser diferente as buscas de cada um. E o terceiro aspecto, que eu falo muito da felicidade sustentável, vem desse terceiro aspecto, que é uma vida com sentido. A gente vive uma crise do sentido hoje, então as pessoas simplesmente se acordam e sobrevivem, né? Basicamente isso. Então está faltando também entender o que é sentido para cada um. Alguns vão encontrar o sentido na religião, outros vão encontrar o sentido numa comunidade, ou nas relações mais profundas da sua vida, ou em escrever um livro, ou deixar um legado, ou qualquer coisa assim. Então, por mais que o conceito seja abstrato e individual e subjetivo, existem já essa ciência mostrando para onde a gente deveria ir. Então, hoje, meu trabalho é muito trazendo esse autoconhecimento para as pessoas e esse senso de autorresponsabilidade, de disciplina, de intenção também. Eu sempre comparo a felicidade com a saúde. A predisposição genética ela existe, na felicidade também existe. Alguns já são mais otimistas, outros são, né, mais melancólicos, estão sempre sofrendo. Mas isso não é tudo. As circunstâncias externas, no caso, elas importam mais para quem não tem as necessidades básicas atendidas do que para quem tem. Então, não adianta falar para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, busque uma vida com sentido. Ela vai falar, só quero comer, eu quero, né, um cobertor. Mas para nós que temos as necessidades básicas atendidas, as circunstâncias externas não são o fator determinante. E aí vem o terceiro aspecto, que são as escolhas. O que eu estou fazendo? Né? Assim como a saúde, independente da minha predisposição genética, se eu acordo todo dia, cuido dos meus hábitos, eu posso ter mais saúde. E é a mesma coisa para a felicidade. Eu posso ser mais feliz se eu tiver, né, escolhas que sejam mais conscientes. Estamos sendo ouvidos pelo Joca. O Joca está nesse momento, são 5h30 da manhã, ele está num busão, indo para o trabalho, puto da vida, porque ele não curte aquele trabalho, mas ele tem que ir, porque é o que tem, né? E ali está o salário dele, vai chegar lá, vai ter um chefe que ele não gosta, ele vai ter uma turma que... E vai terminar o dia e fala, porra, mais um dia, cara, vou voltar pro busão, voltar para casa e tudo mais, né? Ele tem, em certa medida, ele está comendo, ele está morando. No final de semana ele toma uma cervejinha com os amigos, tá meio resolvido. Ele é um brasileiro médio, né? Como é que eu consigo chegar para um cara desse aí e falar dessa felicidade que você fala? Porque, deixa eu ver se eu consigo fazer concatenar aqui. Outro dia eu escrevi um texto, dizendo o seguinte, cara, se eu fizer um apanhado dos momentos mais felizes que eu passei na minha vida e lembrar quais foram esses momentos, eu consigo lembrar deles, eu concluo que a maioria deles não tinha nada a ver com dinheiro. Claro. Não foi o dinheiro que fez, foi eu estar em algum local, não necessariamente eu precisei de muito dinheiro, eu cheguei lá, estava com os amigos, duro, não tinha um tostão, mas, cara, foi uma experiência maravilhosa. Então,
aquilo não tinha a ver com dinheiro, ou seja, eu consegui construir felicidade mesmo sem depender de grana, né? Mas o Joca, que tá no busão ali, tá nos ouvindo aqui agora, ele fala, cara, que conversa é essa, cara? Como é que eu abordo felicidade com um cara assim? A gente, assim, a falta de dinheiro tem uma maior probabilidade da infelicidade. Então, não é, assim, não dá para ser tão utópico ou romantizar o tema da felicidade e achar que não tem nada a ver com o dinheiro. A falta de dinheiro te traz mais ansiedade, te traz mais preocupação, você dorme pior, né? Então, de fato, existe aí uma grande preocupação com o dinheiro. Ter o dinheiro não te garante a felicidade. Mas quando a gente fala de um brasileiro médio que de fato tem um trabalho, às vezes uma escala que é de sobrecarga, tem assédio, tem abuso no trabalho, está cansado, a gente fala que no final felicidade para a maioria das pessoas vem das relações humanas. Então, quando a gente fala também de uma vida com sentido, tem muito a ver com quem são as pessoas na minha vida e como eu estou cultivando essas relações. Então, tem um estudo interessante que acompanhou 700 homens durante 75 anos, o maior estudo da felicidade do mundo, né, em Harvard. E tinham pessoas de classe média, de classe alta, pessoas que tinham muita dificuldade financeira, e eles foram acompanhando os pesquisadores ao longo de 75 anos. O que faz esse homem mais feliz do que o outro? Realmente é status, é poder, é fama? E a conclusão no final do estudo, depois de 75 anos, foi só uma, assim, felicidade é igual amor. Tem a ver com as pessoas na tua vida, né? Com quem você pode contar quando os imprevistos acontecerem, porque eles são inevitáveis, né? E então, quando a gente começa a entender que talvez o Joca chegue cansado, mas ele tem uma família que ele ama, ele chega em casa e vê os filhos ou qualquer coisa assim, né? Ou tá com os amigos no final do dia, talvez seja isso. Daí a gente começa a entender que não é o externo e tem muito mais a ver, de fato, com o que eu conquisto em relação às minhas relações, em relação ao amor na minha vida. Mas é claro que a gente sabe a dificuldade também no dia a dia, porque se a gente está tão exausto, eu não tenho nem tempo, né? Às vezes eu estou cansada até para me relacionar. Então, acho que é um grande desafio, que é um pouco do que você trouxe em relação ao Butão. O Butão não é o país mais feliz do mundo, até porque a economia do Butão também é desafiadora, as pessoas não têm, às vezes, as necessidades básicas. Mas eles colocam como felicidade interna bruta ser o indicador de sucesso do país. Então, a gente deveria pensar como é que a gente está como nação além do PIB, porque o PIB não garante a felicidade, né? Uhum. E aí o estudo da nação, de uma nação feliz, ela passa por outros aspectos, como longevidade, confiança entre as pessoas, ela passa por um lugar de combate à corrupção, com liberdade de escolhas. E aí quando a gente pensa no Brasil, a gente vê muito um país alegre, mas não um país necessariamente feliz, porque as pessoas não têm esses aspectos básicos para a felicidade de uma nação, né? Você está falando aqui, eu estou lembrando, eu tenho uma palestra minha sobre inovação, que tem um determinado momento lá em que eu estou falando sobre proposta de valor, né? E faço exercício com a plateia, pego alguém lá para Cristo, falo, pô, fulano convida você para um almoço numa piscina natural, com a pessoa que você gosta, num dia de sol, quem quer ir? Aí ninguém levanta a mão, não, mas então vou mostrar como é que é. Eu mostro fotos lá no Tahiti, num resort, no mar, o cara bota uma barraquinha, um casal sentado ali, aquele prato maravilhoso, que todo mundo quer ir. Claro. Eu falo, muito bem, todo mundo vai, mas quem convidou foi a Renata, e quando nós chegamos lá, a Renata nos entrega isto aqui. E aí aparece a imagem de uma enchente numa cidade qualquer do Brasil, toda a água subiu, a cidade toda cheia, e na hora da foto tem ali uma boia, que é uma câmara de ar de caminhão, o cara botou um tablado em cima, uma churrasqueira com churrasco, cerveja, e os caras em volta. A turma morre da risada, fala, pô, eu fui lá esperando o Tahiti e recebi isso aqui, né? E aí eu faço o exercício, quando eu termino, eu falo, eu quero dar uma parada aqui, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Olha essas duas fotos, né? A de cima é o Tahiti, deve ser alemães, pela cara dos caras, tá o garçom servindo, papai, não tem ninguém rindo. Olha de baixo, os caras fudido, todo mundo rindo, aquela bagunça toda. Eu falo, vocês estão vendo por que o Brasil não vai quebrar nunca, né? Eu chamo isso aqui de brasiliência, né? É brasileiro com resiliência, cara. Os caras estão lá no meio do horror, de enchente, o negócio todo arrebentado, o cara botou uma cervejinha, botou uma carninha, a festa tá feita. E tem essa coisa do brasileiro de conseguir criar, eu não sei como é que eu vou chamar isso, aquele momento de felicidade mesmo durante uma tragédia, né?
Eu boto, é por isso que o Brasil não quebra. Né? Porque aqui, por mais que a coisa tá ruim, botou a cervejinha na mesa, a gente é resiliente. Virou uma bagunça lá, né? Você nota isso, você deve ter viajado, você deve ter visto outros países e tudo mais, né? Você nota isso acontecer com o Brasil? Eu tenho investigado um pouco isso, sabe, Luciana? Acho que essa é uma questão muito interessante, porque de fato o que a gente vê a América Latina, ela é mais alegre. As pessoas são mais carinhosas, elas são mais alegres, são mais abertas, diferente dos países nórdicos que são os primeiros no ranking da felicidade, mas que falta essas vezes esse calor humano, essa alegria. Então, o que a gente percebe é que se o Brasil tivesse de fato, as pessoas tivessem o básico, tivessem confiança entre as pessoas, a gente tivesse liberdade, a gente tivesse combate à corrupção, a gente tinha tudo para de fato ser um país muito feliz. Mas hoje, infelizmente, a gente acaba buscando a felicidade nesses picos de momentos hedônicos, né? Então, assim, nossa, eu trabalho numa escala 6x1, mas daí eu pego esse dia que eu tenho livre e eu vou pro samba, me divirto, encontro as pessoas e consigo fazer esse momento de alegria na minha vida. O problema disso é que não garante essa felicidade mais sustentável, porque essa pessoa está cansada, porque essa pessoa normalmente está mais estressada, ela está ansiosa. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o segundo em burnout, o quinto em depressão. Então, esses momentos hedônicos, eles são super importantes, mas eles não conseguem te trazer um estado mais feliz, né? Mais pleno da felicidade, que é o que, por exemplo, na Dinamarca, existe no World Happiness Report essa pergunta: se você perder a carteira, vão te devolver? E óbvio que no Brasil, assim, 25% diz que vão devolver e até devolvem mais do que isso. Mas na Dinamarca, 90% vai dizer que vão devolver. Então essa pessoa não tem essa preocupação. E aí eu penso, né, grupos minorizados no Brasil sofrem violência muito maior do que em outros países. Eu falo, ser mulher, você está sempre olhando, atenta, ou qualquer outro grupo minorizado. Então, esse momento de alegria, ele é importante talvez para a gente sobreviver. Eu acho que é um pouco que você falou, a gente não quebra, a gente é resiliente, a gente sobrevive, a gente é super criativo, mas a gente vive como uma nação, indicadores muito difíceis em saúde mental por causa desse cenário todo. Um poeta brasileiro, filósofo chamado Odair José, você lembra dele? Sim. Tem uma música famosa que ele falava: felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, né? Então, um atrás do outro eu consigo ter encadeei e consegui. Eu sou feliz porque eu consigo encadear momentos felizes aí, né? Eu tenho um amigo, ele é empreendedor, baita empreendedor, né? E tem uma história de vida maravilhosa, assim, de vender salgadinho na praia para ter uma empresa hoje, tá morando numa casa de frente pro mar, maravilhosa, né? Legal. Ele não é feliz hoje como ele era quando ele estava duro. E ele fala, cara, tem hora que eu tô aqui, porque eu preciso me aposentar, porque é tanta pressão, é tanta coisa. Por outro lado, eu nunca tive o conforto, a grana, a qualidade de vida que eu tenho hoje, mas a felicidade ficou lá quando eu não tinha. Então, tem conexão uma coisa com a outra. O volume de responsabilidade que eu não tenho como escapar disso. Quanto mais eu cresço, mais dinheiro eu tenho, mais rico eu fico, menos livre eu sou. Eu acho que tem o que a gente perde muitas vezes também é um pouco do sentido na vida, né? Então, de fato, eu preencho a vida com mais momentos hedônicos, viajo mais, saio mais, talvez vá até mais para festas, mas tem esse lugar de, mas o que de fato eu estou fazendo? Para que esse dinheiro, né? Tem um autor super interessante, ele chama Mo Gaudat, ele é um egípcio que tinha tudo e o objetivo da vida dele era ganhar dinheiro e crescer. Ele virou Chief Business Officer do Google Ads, enfim. E em algum momento ele conquista tudo isso. E ele compra 2 Rolls Royces pela internet, assim, algo simples, né, que a gente faz. E ele disse que quando os carros chegaram na casa dele, ele falou: nossa, não me deu mais nem alegria. Só preocupação, nossa, mais gasto, mais manutenção, o que eu estou fazendo? E aí ele perde um filho também, e ele ressignifica toda a vida dele e fala: não, a vida precisa ter mais sentido. E hoje ele é um grande estudioso, um grande pesquisador e professor no tema da felicidade. Mas o que eu sinto hoje, Luciano, é que muitas vezes as pessoas conquistam as coisas externas que a gente acredita. O grande mito da felicidade é esse, né? O dia que eu comprar, sei lá, o próximo, né? Então a pessoa compra agora o iPhone laranjinha que todo mundo quer.
Daqui a meses, a Apple lança outro, ela já quer outro. Ela não vai se contentar com aquele que ela tinha. Então a gente fica nessa adaptação hedônica. A gente conquista algo, tem um pico de felicidade, de alegria principalmente, mas cai numa infelicidade de querer mais, de se comparar com as outras pessoas. E hoje é uma das grandes causas da infelicidade, né? O Bertrand Russell, o filósofo, ele fala: comparação, competição são grandes causas da infelicidade. E o mundo de hoje estimula muito isso. Então, talvez o teu amigo, em algum momento, se ele tivesse, conquistei o básico, já conquistei o que eu queria, o conforto, talvez parado, né, nesse lugar de precisa crescer sempre, que eu acho que é o que traz também essa ansiedade, essa preocupação. Parece que a gente nunca chega onde tem que chegar. Então, assim, precisa... foi o que eu te falei, que as pessoas me perguntam, né? Mas você quer escalar? Eu não quero escalar nada, sabe? Empresa e crescer cada vez mais e daí, de repente, perder o que eu mais gosto de fazer, que é estar com os alunos, que é estar com, sabe, fazendo as palestras eu mesma. Então, eu acho que a gente perde um pouco. E aí tem um estudo, o Kahneman fez um estudo que mostra qual seria o valor necessário para a gente ser mais feliz. Então tem um valor que se alcançar, eles chegaram a $75 mil, depois $90 mil por ano, para falar... Esse dinheiro já compra quase que tudo que você precisa para uma vida feliz, né? Quando a gente pensa em conforto, em educação, em experiências, que são coisas importantes para eu ser mais feliz. Mas mais do que isso, começa a perceber que eu não vou crescer realmente a felicidade da mesma forma que eu cresço o meu salário. Então a gente começa a entender que talvez viver sem sentido, ter dinheiro, mas viver sem sentido não vai te deixar feliz. E a gente hoje vive uma grande crise do sentido na vida. De fato, as pessoas, a gente tá tão cansado, tá sobrevivendo a tudo isso, tá cheio de desafios e a gente tá talvez com preguiça até de se dedicar para outras coisas, né? Parece que a gente tá quase que apático ao mundo. Se você olhar para os anos 50, eu nasci em 56, tá? Nos anos 50, tudo era mais difícil, era tudo muito mais complicado, né? Eu me lembro, eu garoto ainda, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, pintou uma oportunidade de ir pelo Rotary fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. O que era uma coisa assim inacreditável. Eu estava em Bauru, né? Imagina, cara, o Rotary e o intercâmbio nos Estados Unidos. Hoje você faz isso assim, né? E eu me lembro que aquilo era uma coisa, cara, fazer um telefonema, uma ligação para São Paulo, tudo era muito mais difícil, era muito mais complicado. Mas eu tenho a nítida impressão de que naquela época parece que as pessoas eram mais felizes. Eu me achava mais feliz, mas eu não posso usar isso como parâmetro porque eu era um garoto. E quais são as responsabilidades de um garoto, né? Mas eu era um garoto, depois eu cresci, tirador de sarro, aquela coisa toda, e depois houve um momento na minha vida em que eu virei um cara mais sério. Tem uma sobrinha que me enche o saco, ela fala: pô, tio, quem te viu e quem te Era vê. mais divertido. Eu levava a caixa de sacanagem na festa, zoneava com todo mundo, brincava e tudo. Hoje eu sou o cara quieto e eu falei, cara, a vida me bateu de montão e ela tirou um pouco disso aí, né? Mas eu tenho a impressão que naquela época, quando tudo era mais difícil, era mais fácil ser feliz, né? Talvez por haver menos escolhas, né? Ou por eu estar menos exposto. Era natural, eu tinha um vizinho que era pobre e o outro vizinho que era rico, mas era um ou outro, não era todo mundo rico esfregando na minha cara o meu fracasso todo dia, né? Você aqui, você não está na Grécia, seu trouxa, você não tem este carro, você não tem essa mulher maravilhosa, você não tem esse corpo fantástico que eu tenho aqui, tá vendo, seu trouxa? E eu vou olhando isso aqui o dia inteiro, e eu tô falando de mim, já tenho a minha idade, né? Imagina um garoto de 18 anos de idade exposto a esse tipo de loucura o dia inteiro. Como é que é isso, cara? Onde vai terminar isso? Existe um estudo, o paradoxo da escolha. Eu não sei se você já ouviu falar, mas quanto mais coisas a gente tem para escolher, mais difícil fica escolher. E quando a gente escolhe, a gente se sente mais insatisfeito do que se eu tivesse 3 opções. Tem aquela experiência das geleias, né? Da geleia, da né? Então, assim, eu geleia. tinha, sei lá, 30 geleias para escolher. É difícil escolher e quando eu escolho, eu fico insatisfeito. Falo, nossa, será que foi a melhor opção? E pessoas que tinham, sei lá, 3 geleias, de fato, elas escolheram uma e saíram satisfeitas. A venda era muito maior, era 30%, 40% a mais de venda. E a satisfação também. Porque tinham menos, né? Exato. Só para aproveitar o embalo aqui, está num texto meu também. Sempre que eu ia para Nova York, eu chegava lá na Square ali, e tinha uma loja da Virgin, gigantesca. Dentro daquela loja
todos os discos, CDs, vídeo do mundo, cara. E era obrigatório, eu ia lá na loja. A hora que eu passava do portão, eu entrava na loja, dava um nó na minha cabeça e eu esquecia tudo o que eu ia comprar lá. Mas era inacreditável. Eu entrava, eu não lembrava o nome do cantor que eu amo, porque eu quero James Taylor. Sumia o nome do James Taylor, e eu entrava num branco e eu ficava lá e falei, cara, o que eu vou fazer aqui agora? Aí eu comecei a entrar com tudo anotado. Sim. Eu falei, se eu não anotar, a hora que eu entrar, era tanta escolha que dava um nó e eu não conseguia. Era esse exemplo, né? E é isso. Hoje tudo é isso. De fato, assim, quantas opções de emprego, de relacionamento, de compras. Então a gente de fato fica sempre nessa dúvida. Será que eu escolhi o melhor? E hoje a gente vê, né? Até assim, os aplicativos de relacionamento. Fica aquela coisa, é o supermercado também. Então, será que a pessoa vai ficar feliz na relação achando que tem outras milhares de possibilidades ou milhões de possibilidades, né? Então acho que esse é algo que tem tirado de fato essa competição, essa comparação e essa possibilidade infinita de escolhas parece no final que ela traz mais infelicidade. De fato, se eu abrir o Instagram agora, eu vou falar, nossa, só eu não estou realmente esquiando ou fazendo algo, né, que todo mundo está fazendo. E o LinkedIn também, né? Parece que só eu não fui premiada ou não conquistei algo. O que impacta, né? Hoje você falou na juventude. Existe uma teoria da felicidade, um estudo da felicidade que chegou à conclusão da curva em U da felicidade. Os jovens são muito felizes, aí a gente entra numa crise da meia-idade, aí fica muito infeliz, né? Não conquistei o que eu queria, não sei se eu sou quem eu queria ser. E aí começa a crescer depois de um tempo a felicidade de novo nossa, agora eu ligo menos para também as opiniões dos outros, eu tô vivendo a minha vida, eu tenho mais sentido, tô cuidando das pessoas que eu amo, e a felicidade volta a crescer depois de uma fase aí da crise da meia-idade. A gente vê que pela primeira vez essa curva achatou, os jovens já não são mais felizes. Pela primeira vez esse estudo mostra que eles já estão tomando um monte de remédio antidepressivo, eles não se sentem alegres, eles estão deprimidos, eles vivem uma crise do sentido na vida, eles vivem uma epidemia da solidão. Então, de fato, pela primeira vez, como você falou, os jovens eram simplesmente alegres, né? Estavam curtindo, tirando sarro, brincando com as pessoas. Hoje não. Hoje eles estão num lugar de competição, de comparação, de solidão, que tem feito essa curva hoje ser dos jovens, talvez a felicidade pior até do que quando a gente chega nessa crise da meia-idade. Como é que eu me protejo disso? Com 18, 19 anos de idade, com 30 anos de idade, com 50 anos de idade. Como é que eu me protejo disso? Tem várias coisas. De novo, eu nunca acredito nas fórmulas, né? Porque hoje na internet também, isso, a fórmula do que você tem que fazer. E aí eu tô seguindo uma fórmula que é felicidade para outra pessoa, que não tem autoconhecimento, nada. Então, o que eu sempre falo tem autoconhecimento, vai entender o que te traz alegria, o que te traz satisfação, o que te traz sentido. Então, esses 3 aspectos são importantes e você tem que ter essa visão mais pessoal. Mas, principalmente, faça escolhas conscientes, de fato, olhe os teus hábitos. Hoje, um hábito muito ruim é a gente acordar, já pega o celular, já entra no Instagram, já perde tempo e deixa de fazer coisas importantes e que seriam muito mais importantes para a nossa felicidade. As pessoas sempre me falam, não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para nada. E eu sempre pergunto, não entrou no Instagram? Entrei. Então, assim, provavelmente tem tempo, não está priorizando o que deveria priorizar. E aí o maior preditor da felicidade são as pessoas na tua vida. Hoje a gente está cuidando mal das relações também, né? Então a gente tem preguiça de visitar um familiar, a gente manda um WhatsApp igual de aniversário para todo mundo, a gente se conecta muito mais virtualmente do que presencialmente. Então, talvez essa seja a grande busca do ser humano, buscar mais aquilo que traz sentido para a vida. Talvez resgatar a espiritualidade, talvez estar mais na natureza e de fato se desconectar daquilo que traz só essa dopamina rápida, esses estímulos que não vão te fazer feliz. Tem um pesquisador chamado Robert Putnam, você já ouviu falar nele? Acho que não. Ele escreveu muito sobre essa coisa da cola social, o tecido social, né? Ele fala agora, hoje a gente vai muito menos em clubes, a gente se frequenta muito menos e a sociedade está perdendo tinha uma cola, né? Que mantinha ela junto, essa cola está sendo perdida e ficou tudo muito mais complicado. Então hoje, quando eu falo o seguinte, cara, eu vou
receber as pessoas, vou receber a minha família na minha casa no final de semana. Meu, quem que vai lavar aquela louça toda, cara? Vai custar um caminhão de dinheiro. Meu, que saco. Eu me lembro da minha avó matando galinha na mão e com a maior festa, 30 na casa dela. Sim. E vambora, moçada. E ela não tinha as facilidades que a turma tem, não tinha máquina de lavar. Tinha que ser no muque lá, né? Então, tudo ficou mais difícil. E eu não sei se as pessoas perderam que nome que eu vou dar para isso, hein? Uma certa resistência, a resistência do ponto de vista da resistência física, né? Cara, naquela época, manda vir que nós vamos dar um jeito e vamos fazer. É tudo para ter a família conosco aqui. Nada mais importa, vamos todo mundo junto fazer. E hoje em dia você faz a conta, não vale a pena, cara. Até o trânsito, né? Até as situações, você fala assim, nossa, eu vou ter que me deslocar para tal pessoa. Vou visitar o cara no hospital, vou pegar um Uber, vai levar uma hora para ver, porra, vou perder minha vida. Não, tudo é mais importante do que aquela relação naquele momento lá, né? Isso é meio triste, né? E isso é o que mais impacta na nossa saúde mental. De fato, é uma crise de saúde pública, a epidemia da solidão que a gente vive. E não é aqui, né? Isso é global. O Reino Unido, o Japão, hoje tem o Ministério da Solidão. E quando eles criaram esses ministérios, foram pensando na terceira idade, que hoje vive mais. Então, são pessoas que, de repente, já não têm mais o filho cuidando, os netos, enfim. E o que eles conseguiram constatar é que, no final, hoje, que quem é mais solitário não são os mais velhos, são os mais jovens. Então, eles têm milhares de seguidores no TikTok, mas eles não têm uma conexão humana. Hoje a gente vê o ChatGPT sendo mais usado para relacionamentos, para terapias, para namoros, do que para produtividade. Então, isso que você está falando, Luciano, é a grande crise da nossa sociedade hoje. A gente prefere conversar com o ChatGPT do que com o ser humano. E isso é muito grave. Eu não acho que tem aqui a AI, acho que a inteligência artificial, ela ajuda, ela pode te trazer reflexões, inclusive para você fazer pensar, né, e levar para a tua terapia, mas não pode substituir o ser humano. E hoje ela está substituindo. Então, eu acho que todos os estudos de longevidade, de felicidade, de saúde mental, todos mostram que no final o maior cuidado para tudo isso são as pessoas na tua vida. E a gente está com preguiça das pessoas, né? Eu falo, em São Paulo a gente sente muito isso. Eu costumo dizer que diferente de ir para Minas, né? Eu moro num prédio há 20 anos e conheço um ou dois ali, o resto a gente não tem contato. Parece que nós somos refugiados, né? Tudo refugiado num local aí. E você falou um negócio de Minas. Chega em Minas, cara, vamos lá. Pão de queijo. Vamos receber todo mundo aqui. Então tem um lance de comunidade que parece que nos grandes centros a gente meio que perde isso. E junto com isso vai embora a empatia, vai embora tudo, né? Eu quero que você se ferre. Você não tem nada a ver com você, então cuida da tua vida e que eu vou cuidar da minha, né? E ao mesmo tempo, o ser humano ele é altruísta, né? Vários momentos de catástrofe a gente viu isso, inclusive no Rio Grande do Sul agora, né? Que você falou de... Mas você tem que ter um gatilho ali. Eu tenho uma amiga argentina, ela se mudou da Argentina para o Brasil, veio morar aqui no Brasil. Entrevistei ela aqui, conversei com ela. Falei, cara, qual foi a coisa que mais te... O que mais que você viu de cara com essa diferença de morar no Brasil e na Argentina? E ela falou coisas ruins e coisas boas, né? A coisa ruim, ela falou, eu não sei como é que você se conforma em ficar numa fila. Brasileiro entra na fila e fica na fila. E aí você vai reclamar? Não, calma, é assim mesmo. Pega um celular, não tem sinal, em vez de ficar puto, né, é assim mesmo que funciona. Ela falou, por outro lado, eu vou te contar uma experiência minha. Eu fui fazer um voo internacional, acho que ia para a Argentina tudo, meu voo era em Cumbica, e eu resolvi que eu ia de trem. E eu fiz minha mala, uma mala maior que eu, e resolvi ir de metrô, de trem para Cumbica, 6 horas da tarde. Nossa. Ela falou, cara, quando eu cheguei eu não acreditei naquilo que eu vi. A estação tinha 1 milhão de pessoas, todo mundo louco para entrar no trem. Ela falou, não vou conseguir e vou dançar. E aí ela fez uma coisa, eu pedi ajuda. E a hora que eu pedi ajuda foi mágico, cara. Quando eu pedi alguém me ajude, imediatamente apareceu um monte de gente abrindo espaço para mim, botaram minha mala lá dentro, me ajudaram. Ela falou, eu nunca vi isso, eu fiquei pasmo, porque até então era um bando de gente desconhecida. Quando eu manifestei que eu precisava de ajuda, cara, os caras abriram o caminho para mim e botaram lá dentro. Eu fui confortavelmente num trem lotado, com um monte de gente cuidando de mim ali, né?
Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Já morei em vários lugares. Aqui no Brasil foi assim. Então tem esse senso do... Você viu alguém em dificuldade, já aparece um monte de gente para ajudar. Acho que as pessoas se ajudam, né? Sofrem juntas e se ajudam também. Mas a gente vê que talvez essa visão de que o ser humano é sempre ruim, está sempre competindo, também é um mito, porque catástrofes fora também. Então, no 11 de setembro, pessoas carregaram cadeiras de roda para descer 60 andares, mesmo arriscando a própria vida. Sim. Então, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco isso que a gente está perdendo, essa humanidade. Porque, de fato, hoje a gente põe nosso fone, a gente não olha, fecha o elevador antes do vizinho chegar, inclusive, né? A gente torce para o vizinho não chegar, a gente não fala com ninguém. E é isso, a gente está perdendo talvez a maior beleza do ser humano, que é o que diferencia a gente de qualquer máquina, que talvez seja essa empatia, a compaixão, essa humanidade. Então, precisamos discutir isso como saúde pública, precisamos discutir isso como sociedade, eu acho, porque, de fato, vivemos essa epidemia da solidão que está impactando e que vai impactar muito o nosso futuro. Tem um dado de que 19% dos jovens hoje sentem que eles não têm ninguém com quem contar. Então, eles têm, de novo, seguidores, né, nas redes sociais, mas ele não tem um amigo. Sozinho, e aí ele fala em pensamentos suicidas no ChatGPT. E isso é muito grave, né? Ou crises, ou reflexões, e ele daí toma remédio, ele tenta buscar ajuda através da tecnologia, mas ele não olha para si, enfim, não se conecta com outro ser humano. E isso vai impactar muito, cada vez mais, a gente como sociedade. Quer dizer, nós estamos perdendo a capacidade de socialização, que é o que o Robert Putnam escreveu lá, né? A gente está socializando mesmo. A minha infância e juventude foi no clube. Era no clube, a gente ia pro clube, era a coisa mais natural do mundo. Onde é que nós vamos? Nós vamos no Luz hoje. E era assim, era a rotina, era estar num clube no meio de um monte de gente. Então eu estava socializando de manhã na escola e à tarde eu estava no clube socializando. Eram grupos diferentes de pessoas, mas eu estava lá fazendo natação. Tinha um local onde eu estava rodeado de pessoas, todas com a mesma intenção ali, né? E ali eu tinha uma aula de sociedade. Hoje em dia, cara, eu tô trancado aqui. O celular está substituindo isso também, né? Porque mesmo no clube, você vê as pessoas estão cada um no seu celular, vivendo a sua realidade paralela. Então, mesmo que me dá uma comunicação paupérrima, né? Totalmente. Eu tô aqui conversando com você. Eu tô falando uma bobagem aqui. Pelo seu piscar, eu já saquei. Sim. Puta, falei uma bobagem aqui, deixa eu consertar isso aqui. Pelo teu piscar. No celular, eu não vou conseguir. Ainda pode interpretar mal Não e ainda vou fica conseguir essa esse tipo de distância. nuance. E normalmente a gente está com o celular acreditando que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente está respondendo uma mensagem sem nem prestar atenção. Eu não leio o que foi escrito, eu não leio quase que o que eu respondo, não presto atenção no que eu estou respondendo, estou fazendo outra coisa, estou dirigindo, estou fazendo, estou no meio de uma reunião, e obviamente que isso vai trazendo essa ideia de que somos multitarefas também, ela tem impactado muito a nossa felicidade. Porque, de novo, outro estudo que mostra que metade do dia, 47% do tempo, a gente está divagando. A gente está aqui, mas não está aqui, está com o celular olhando outra coisa, está tentando ver outra coisa, tem uma tela até no elevador, né? Então, a gente passa metade do dia como zumbi. Não é ficção científica, esses filmes de zumbis, é o ser humano de hoje. E cada vez mais, né? A tela está substituindo essa troca, essa humanidade, e a gente tentando, então, dar conta. E a comunicação tem sido muito ruim, tanto para a nossa felicidade quanto para a nossa produtividade. A gente tem, de fato, tido vários problemas, porque a gente se comunica muito mal, não lê mais nada, não presta atenção em nada. E a tendência é piorar. Parece, né? Ou não? A gente hoje, a neurociência mostra pela primeira vez, por exemplo, crianças que têm muito menos atenção do que os pais, obviamente, o QI mais baixo também. Então a gente começa a entender que tem algo muito grave acontecendo nesse sentido. A nossa mente está cada vez mais dispersa. Eu acho que vai precisar de alguma grande mudança para a gente poder, de fato, resgatar esse estado de atenção plena, um estado mais atento. Mas a gente hoje vê as coisas piorando mesmo. Essa mudança pode ser um trauma, pode ser uma coisa traumática. Aliás, eu quando pintou a pandemia, eu olhei para ela e falei, cara, no final da pandemia nós vamos sair melhores do que nós entramos nela, né? E eu acho que não saiu. Saiu diferente, mas eu acho que não saiu. Eu tô vendo muito mais problemas. Gente com... Cara, até porque as sequelas vão ficar por muitos anos aqui, né? Mas em alguns pontos foram legais. Por exemplo,
a pandemia serviu para desmistificar a questão de eu consigo fazer uma reunião com você online, eu não preciso mais estar presente. A gente conseguiu derrubar uma série de tabus que nós tínhamos aí com o uso da tecnologia. Isso foi excelente. Por outro lado, nós saímos de lá adoecidos. A gente perdeu o horizonte em algum momento ali, essa perda do horizonte foi um negócio brutal, né? Saiu todo mundo com medo, hoje nós temos medo por qualquer coisa. Aparece uma notícia aí, a cada minuto tá voltando a Covid, eu tô apavorado, as mães estão apavoradas. Hoje em dia todo mundo, imagina, cara, eu passando, como é que é, gel na mão o dia inteiro. Cara, eu quando era moleque eu bebi água de enxurrada e tô aqui, pô, que merda é essa que tá acontecendo aqui, né? Eu tenho um temor, né, de que isso vá piorar, que essa espécie de psicose da sociedade, até porque não está sendo ajudada. A mídia serve para mais medo. Você está tranquilo agora? Então, está chegando um meteoro agora aí, o pessoal viu um treco voando aí, está achando que é ET. Vai descer um ET aqui e vocês vão dançar todo mundo. Então, é todo dia uma pressão como essa, né? Como é que a gente se resguarda uma coisa dessa? Eu estou falando você como um ser humano independente. Eu imagino pais que têm crianças pequenas, né? Como é que a gente faz para nesses teus trabalho que você faz nas empresas e tudo mais, você deve ser chamada porque alguém detectou em algum momento ali que, cara, o clima não tá legal, vem ajudar a gente aqui, né? Sim. O que você leva lá? A gente tem um viés negativo de fato, né, Luciano? Então a gente presta muito mais atenção naquilo que não funciona. Então, se eu tiver uma coisa ruim acontecendo, várias boas, eu vou focar naquela ruim. E eu acho que o ser humano, assim, isso dá ibope também, tá? A mídia, de fato, aumenta tudo isso. A gente tá cada vez mais vivendo com medo e ansiosos com o temor do futuro, né? O que a gente vê, o futuro parece distópico. Grandes futuristas têm falado, né? Inteligência artificial, se hoje não tiver um compliance, não tiver uma boa governança, a gente vai estar na mão de 4, 5 fundadores de Big Tech. O cinema só mostra distopia, né? Distopia. Onde você vê, é distopia. E é isso, o estudo mostra um futuro distópico. Então, como não entrar nisso? Eu acho que tentando se resguardar no que for possível, de fato tentando controlar. Então, se os pais puderem controlar, obviamente, as redes sociais, tem vários países discutindo isso, né, de não ter mais rede social, Austrália, Dinamarca, enfim, não ter celular para criança, para adolescente, enfim. Então esse é um ponto, tentar se resguardar. Outro é talvez voltar a ter um pensamento crítico e analítico. A gente vê também, hoje o Fórum Econômico Mundial fala, hoje a principal habilidade de um profissional é pensamento analítico. É voltar a pensar, é questionar um pouco, sim, porque a gente também está aceitando tudo e está deixando de fato, entregando a nossa inteligência para uma máquina. E isso ela não deveria fazer. Eu acho que a inteligência artificial pode ser um grande parceiro, mas não substituir o nosso senso crítico, analítico, enfim. Então, voltando a refletir e tendo atividades offline, eu acho que isso é super importante. A gente precisa de intenção para isso. Precisa ir para o parque, precisa ir para a natureza, precisa dar uma volta na praia, precisa ter momentos profundos com as pessoas que a gente ama. Isso é o maior preditor e é o maior fator protetivo para a nossa saúde mental, são as pessoas. Mas não adianta as pessoas sem tempo de qualidade. Não é simplesmente falar virtualmente. Minhas avós, assim, eu sempre tive muito próximo e eu percebo o quão importante é para mim e para elas estar junto, compartilhar momentos, mas sem o celular. Deixar o celular de lado. Então isso a gente precisa dessa intenção, dessa intencionalidade, dessa disciplina para mudar esses hábitos hoje de uma sociedade que está sempre exausta, que está sempre correndo. Então eu sempre falo para as pessoas, cuidado, porque os arrependimentos no final da vida, né, Ana Cláudia Arantes, a médica, ela sempre fala, não é trabalhar mais ou ter comprado um carro importado, é sobre não ter tido tempo para as pessoas. Então, hoje a nossa sociedade precisa questionar, inclusive, o nosso modelo de trabalho. Tem tempo para mais um e-mail, para mais uma reunião e não tem tempo para visitar alguém, sabe? O documentário que eu vou recomendar tá na Netflix e parece que entrou ontem na Netflix. Eu já devorei ele inteirinho ontem à noite mesmo, né? Mel Brooks, O Homem de 99 Anos, é o documentário. Conta a história do Mel Brooks, cineasta, aquela coisa toda lá. E, bom, eu sou fã de carteirinha do cara, então pra mim eu não consegui parar. Eu devorei aquilo, ele é emocionante. Mas tem um momento que você tá vendo o seguinte, o que chama atenção nele, né? É exatamente
o laço de amizade que ele tem com 2 ou 3 pessoas, né? Com a segunda mulher dele, com o melhor amigo dele. E é um laço de amizade que você fala, cara, como é bonito isso, como os caras se entendem, né? E eles começam se conhecem, têm uma afinidade e vão até o final da vida. E no final da vida, ele com 90 e cacetada, o amigo com 90 e cacetada, toda noite ele vai na casa do amigo, os dois sentam, assistem televisão, jantam juntos, e um dorme, o outro dorme, e não sei o quê, até que um deles morre, né? E o Mel Brooks sobra, né? E ele fala, eu sobrei. E o filho do que morreu fala, cara, durante meses o Mel continuava vindo na nossa casa, sentava ali no mesmo lugar, assistia televisão, porque ele não conseguia se separar, mesmo com o outro não estando, ele queria estar no mesmo lugar. E ele falou, o dia que vocês forem vender a casa, me avisa que eu vou ter que tomar providência aqui, né? Mas fica muito claro ali, né? Ele está com 99 anos, está lúcido, está produtivo ainda, mas fica muito claro, essas conexões salvaram a vida dele. Isso. Né? A gente sabe que os imprevistos são inevitáveis, e se eu sei que eu tenho alguém para ligar, por exemplo, já me traz uma vida mais tranquila. E eu acho que isso é o ponto importante de todos os estudos da felicidade. Como é que você tem cuidado das suas relações? Porque se a gente de fato hoje tá com preguiça de se relacionar, você não precisa ter, então, fazer happy hour todo dia ou ter milhares de amigos, mas você precisa cultivar o teu grupo de apoio. E aí vai precisar de dedicação. Mas a gente tá, de novo, tão exausto, tão cansado de tudo isso, que até isso a gente tá deixando de ter e de fazer. E quanto mais velho você fica, mais difícil é. Começa a ficar mais difícil. Fazer amigos mais velho é mais difícil. Trazê-los com você é muito mais fácil, né? Com certeza, é cultivar. E aí, de novo, é intencionalidade, é cuidado, é dia a dia. E hoje, no mundo que a gente vive, numa grande cidade, quase que isso é cada vez pior. Porque, de fato, até o trânsito hoje é um problema de falar, nossa, tem que ir daqui a nada menos de 30 minutos em São Paulo. Então, você já calcula o antes, o depois, o tempo que vai ficar. E as pessoas estão realmente substituindo isso por momento online, porque é mais fácil. Hoje o celular, ele traz esse conforto, essa dopamina rápida. O problema é que ela é incessante, ela nunca vai te trazer algo satisfatório. Mas que é mais fácil você pegar o celular, você se conectar, você ficar rolando um feed do que qualquer outra ação que você tenha que fazer. De fato, a gente está substituindo a dopamina real, os encontros reais por esse estímulo que é muito passageiro. Você tem alguma religião? Eu tenho espiritualidade na minha vida muito forte, assim. Eu não tenho uma religião. Eu estudo Cabala há 15 anos na minha vida. E é algo que sempre me moveu, assim. Ter uma fé, acreditar em algo, hoje é muito importante na minha vida, com certeza. Como é que você vê isso nesse teu contexto da felicidade aí? O fato de... E aqui eu não me importa qual é a religião, tá? Qualquer religião. Eu estou me referindo mais ao contexto social. De um lado você tem o fato de ter a fé, de que, cara, quando tudo mais dá errado, existe algo em que eu posso me apegar, o que o Viktor Frankl já deixou isso claro, que basta isso para manter alguém vivo, né? Mas eu falo também ao outro lado, que é o lado dos ritos e mitos, né? O fato de eu reunir todo mundo numa igreja para rezar, ou num templo, ou no que for, não importa onde, né? Isso não é um motivador para... Não sei se no teu estudo você chegou a ver países que têm mais presença de religião, que temem mais o céu, temem o inferno, né? Tem mais o céu, tem mais... Eu acho que mais do que o conceito do medo ou da religião, das regras e dogmas, é de fato a fé, a espiritualidade por algo maior. Então, eu fui pro Butão, por exemplo, e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse conceito da felicidade deles, tem a ver com a espiritualidade. Eles são budistas, eles acreditam muito num senso coletivo de cuidado, de karma, enfim. Então, eles me contaram muito que durante o Covid, as pessoas iam pra rua levar comida pro cachorro que estava desabrigado. Então, elas se preocupam com o senso coletivo, e nas orações eles sempre falavam o quanto é importante rezar pelo mundo e não por eles ou pela família deles. Diferente, às vezes, das nossas religiões, talvez mais ocidentais, de que eu rezo por mim e pela minha família, talvez, né? Lá eles têm esse senso coletivo muito forte. E isso acaba impactando na felicidade de uma nação. Então, eu não sei se necessariamente, porque os nórdicos não
não são tão religiosos e têm um índice de felicidade, quando a gente fala de nação, muito alto. Mas certamente o que a gente enxerga, e um grande estudo de Stanford com 500 mil pessoas mostrou algo muito interessante, que quando eu tenho muito dinheiro, eu busco a minha felicidade através dessa vida mais hedônica, né? De prazeres, das conquistas, das viagens, experiências. Mas quem tem pouco dinheiro buscava a felicidade muito na fé, e na espiritualidade, e na comunidade, talvez. Então, entra nesse lugar da felicidade mais sustentável. Porque muitas vezes é isso, independente do que eu esteja passando, eu tenho esse lugar de que eu sei que eu vou ser socorrida, eu vou ter um apoio, eu vou ter talvez esse lugar de acreditar e talvez até mais otimista e esperançosa com o mundo que a gente vive. O que eu sempre acho importante trazer é que sim, a fé traz esse lugar da felicidade sustentável através de uma vida com significado. Tem muito a ver do que você falou do Viktor Frankl, né? Então, assim, de fato, se eu tiver uma vida com sentido, talvez eu precise menos de coisas materiais, talvez eu precise menos das conquistas, né? Talvez hedônicas, e eu viva o que Aristóteles chamava de uma vida eudaimônica. Uma vida de virtudes, sim. Uma vida de autorrealização, né? Uma vida de fato de valores, talvez. Mas tem boleto, cara. Tá cheio de boleto. Você vai chegar em casa, hoje vai ter uns 4 boletos lá que você vai ter que pagar amanhã de manhã. Por isso que eu acho que é equilíbrio, é uma armadilha, né? Isso é uma armadilha que a gente entrou, né? Eu acho que hoje até se coloca uma pressão nessa, tem que ter uma vida com propósito. Se você ficar, talvez, iludida com isso, talvez você fale, nossa, então eu preciso abandonar tudo e vou ter que ir para a África ser médico sem fronteiras, né? As pessoas têm essa ideia de que propósito tem que ser algo assim, nobre, grandioso, extraordinário. E, na verdade, talvez tenha a ver com o dia a dia. Então, assim, será que se eu não for uma pessoa melhor na minha empresa, será que se eu não for mais empática com os seres humanos que eu encontro, será que se eu cuidar mais do meu entorno, será que isso já não é também um sentido? Então, eu não preciso abandonar nada. Eu acho que, inclusive, eu posso usar, eu falo às vezes para líderes, vocês já têm um poder em mãos, o líder impacta na saúde mental do time da mesma forma que o cônjuge da pessoa, mais do que o psicólogo, mais do que os médicos. Então esse líder, ele tem de fato um poder. Se ele usar isso de uma forma muito positiva, muito consciente, ele está impactando vidas. A vida de uma pessoa, da família daquela pessoa. Então, por isso que eu falo, talvez viver com sentido não precisa ser Madre Teresa de Calcutá. Possa ser você, Luciano, impactando o seu entorno, né? Sem ser. E acho que isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu, quando saí de fato da GV, vou transformar o mundo. Não, preciso pagar a conta, sim. Vou trabalhar com marketing. Hoje eu vejo que o trabalhar com marketing eu poderia ter feito impactos positivos. E eu fiz, certamente, como líder também, na área de marketing. Então tem mais a ver com isso, a gente parar de idealizar o que tem que ser uma vida com sentido ou uma vida com propósito. Você falou uma coisa, eu me lembrei, eu lembrei lá atrás e esqueci, deixa eu botar de volta aqui, porque esse dado é legal. Eu vi uma publicação de um estudo que foi feito com casais que tinham um relacionamento duradouro, né? E o cara foi estudar e ver por que era. Ele falou, cara, nunca eram os casais que não brigavam. Sim. Sempre eram casais que tinham encrenca tudo. Ele falou, a diferença era o seguinte, sistematicamente esses casais faziam com que acontecessem 4 coisas boas para cada coisa ruim, sim, entende, sim. né? Eu vi aquilo, fiquei curioso, falei, que interessante, como é que é isso? Falei, não, tem uma coisa ruim que você não tem controle sobre ela. Vai dar uma merda, vai dar merda. E essa merda vai dar um impacto no teu relacionamento. E eles se agitavam para criar 4 coisas legais, sobre as quais você tem controle. Então, eu tenho controle sobre criar 4 coisas legais, mas não tenho controle sobre evitar que a merda aconteça, né? E isso foi interessante porque fala, cara, de um lado eu sou vítima do problema, de outro eu sou o proativo. Então, pera um pouquinho, deu uma merda aqui, agora eu vou arrumar 4 coisas. Pera um pouquinho. Primeira coisa, vou ligar para um amigo meu que eu não vejo há um tempão, vou bater um papão com ele. Putz, fiz um negócio legal. Segunda coisa, levantei daqui, vou tomar um café lá na esquina, fiz uma segunda coisa legal. Terceira coisa, vou elogiar alguém. Vou mandar um elogio para alguém. Então, no final, você conseguiu provocar, por uma intenção sua, 4 coisas legais que podem neutralizar na tua cabeça essa coisa ruim que aconteceu. Achei curiosíssimo isso. Depois eu fui ver, tem gente que fala que é 3-1, 5-1, etc. E é 4-1, né? Mas o mais legal dessa história é essa consciência de que eu consigo gerar 4 coisas legais, embora eu não consiga evitar a coisa ruim, né? Se a coisa ruim acontece e eu não me mexo para as 4 coisas, só o ruim vai sobrar. Então... E a gente já tem a tendência de olhar a coisa ruim, né? Sim.
Então, assim, se eu começo o dia numa empresa, por exemplo, começou a reunião falando sobre metas não batidas, os clientes que a gente perdeu, qualquer coisa assim, a gente vai passar o dia focado nisso. Se eu começo, de repente, inverter um pouco esse olhar de, olha, o que deu certo também? Porque isso não é uma coisa que o ser humano faz tanto, de olhar, mas vamos tentar entender o que deu certo e como é que eu posso fazer dar certo. Porque, como você falou, independente não é só sobre as relações, é sobre a nossa própria vida. Aconteceu uma coisa ruim e é inevitável acontecer. A gente hoje vê nas redes sociais um grande problema, Luciano, que eu acho que são influenciadores que muitas vezes falam de vida perfeita. Então eu sou feliz porque eu já acordei às 6 da manhã, eu fiz o meu suco detox, eu corri uma maratona, eu escrevi o meu diário, eu fui pro Pilates. Mas talvez você tenha uma vida completamente diferente, né, em privilégios, em rede de apoio, do que quase qualquer outro brasileiro. Então as pessoas ficam se comparando com um influenciador que está lá vivendo uma vida totalmente fake, ou postando uma vida fake, e se comparando e falando, nossa, eu não acordei às 6 da manhã, eu não consegui tomar meu suco detox, eu saí correndo para o trabalho, peguei o trem ou qualquer coisa assim. Então, acho que o problema de hoje é, de fato, a gente tá vivendo esse lugar da comparação, da competição. Exposição. E não conseguindo ter intenção de fato naquilo que importa. Então, assim, eu não preciso de vida perfeita para ser feliz, mas eu preciso sim de intencionalidade em criar hábitos positivos, em criar momentos de realização, em buscar uma vida que me traga sentido, escolhas que me tragam significado e cuidar mais das minhas relações. E tudo isso é possível. O problema é, a vida perfeita que eu não consigo ter é tão distante que eu abandono o resto. Então eu prefiro ficar, de fato, terminar o dia, olhando TikTok do que ir para academia ou fazer qualquer coisa que eu possa ter controle em fazer que vai me gerar algo positivo. Como é o nome do seu livro? O Poder do Bem-Estar, é um guia para redesenhar o futuro do trabalho. Eu sempre chuto essa aqui, eu nunca sei se tem ou não. Como é que é o nome do livro de novo? O Poder do Bem-Estar, um guia para redesenhar o futuro do trabalho. É novo? Você lançou faz tempo? Em agosto de 2025. E o que é o livro? Aproveita agora, faz o seu... É um pouco do que eu falo muito nas palestras para as empresas, mostrando que o cenário atual ele é desafiador. A gente tem 1 bilhão de pessoas adoecidas, a gente tem sobrecarga, desmotivação no mundo dos negócios, a gente tem relações de conflito, né, gerações trabalhando juntas, um viés negativo, enfim. Então eu mostro sem romantizar que a gente tem bastante problemas hoje no mundo do trabalho, mas eu tento mostrar como a gente pode sair disso, como é que a gente reduz a sobrecarga, trabalhando melhor, com uma produtividade mais consciente, como é que a gente melhora as relações para trazer mais inclusão, mais segurança psicológica, mais pertencimento. E, por fim, como é que a gente melhora a desmotivação, né? Num mundo que a gente tem tantos gatilhos que te tiram a atenção, como é que a gente cuida para encontrar mais as nossas forças, buscar novos desafios e se sentir mais motivado no dia a dia também. Quem quiser encontrar você para te chamar para palestrar, para conversar com você, para trocar uma ideia, como é que te acha? Renata Rivetti, né? LinkedIn, Instagram. Como é que escreve o Rivetti? É R-I-V-E-T-T-I. V-E, então Rivetti. Isso. Renata Rivetti. Rivetti. Renata Rivetti. Como é que você está? @Renata Rivetti? No Instagram, renata.rivetti. No LinkedIn é Renata Rivetti. Tem meu site também, renatarivete.com. Legal. Seja bem-vindo ao Leadercast, viu? Adorei. Acho que o tema que você trabalha é fascinante, né? Até porque se der certo o que você prega, vai ser bom para a sociedade como um todo aí, né? Que a gente possa ter essa consciência, né? O desafio é imenso, né? Mas acho que é uma coisa necessária. Vamos ver se a gente consegue chegar um dia no... Como é que é Felicidade Nacional Bruta, né? O FNB, Felicidade Interna Bruta. Felicidade Interna. Em vez de PIB, medir o FIB. Que a gente possa medir o sucesso de qualquer coisa, não só pelo viés econômico, e sim, né? Algo maior. Obrigado. Obrigada pela presença. Ótimo.